Bom, e agora passar a palavra aqui para o meu amigo Felipe Tavares, que está à frente do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo e que tem uma presença marcante também aí nas mídias e na divulgação dos pensamentos da regeneração e da transição. Felipe, qual a sua palavra? Obrigado, Bel. Olá, pessoal. Bel, agradecer muito esse espaço, é muito entusiasmante, esses espaços de diálogo, de conversa, né? Agradecer a todo mundo que está compartilhando aqui essas reflexões e também assistindo. Me motiva muito, né, estar com pessoas que estão inquietas, né, buscando algo diferente, buscando algumas novas percepções. Então, esse exercício da conversa, esse exercício da reflexão é muito importante. E eu quero celebrar também esse papel que a Bel, né, através da Bambual, acaba ancorando, firmando, que é eu diria que é um resgate da atenção, assim, né? Essa reafirmação do livro, eu acho que é uma das coisas interessantíssimas que a gente pode trabalhar hoje, né? Quando a gente pega um livro, toma um tempo e naturalmente, né, desacelera desse ritmo do smartphone e pode mergulhar nesse bom e velho papel. Eu acho que é um exercício muito interessante e necessário, né, nos dias de hoje. Essa confusão que essa ferramenta poderosa e fantástica, né, que é o smartphone traz, é fantástico, mas essa confusão que gera, esse excesso, a gente tem que tomar cuidado. Nós ainda estamos começando a talvez aprender a lidar com essa potencialidade da tecnologia. Então, apostar no livro, apostar nessa mídia impressa, eu acho que é de grande valor. Então, Bel, obrigado. E não só a questão do livro, né, como uma editora que ancora essas pessoas que estão pensando um mundo diferente, um mundo viável, novas formas de economia, novas formas de habitar, de liderar. Então, eu acho que é um exercício fundamental. Para mim, essa pandemia, né, tudo que acontece, ela acaba funcionando como um chamado muito grande. Todo mundo, querendo ou não, parou para refletir sobre esse momento, né? E esse fenômeno do mundo inteiro está atravessando essa coisa terrível, né, durante o mesmo tempo. Eu acho que é muito interessante. Traz algumas reflexões fundamentais, né? A gente consegue perceber o tanto que o planeta está interconectado, esse mundo relacional que a gente fala muito, ficou muito evidente agora. E eu gostaria de começar assim, honrando a dor dessas pessoas que perderam algum parente próximo, alguma pessoa querida, né? Hoje no Brasil já são quase 20 mil mortes no mundo inteiro. Eu já parei de contar, mas enfim, são centenas de milhares de pessoas mortas. Isso, né, em um cenário de total subnotificação. Então, o que a gente está vivendo é muito sério, assim, né? E eu acho que se escancara algumas coisas, né, do nosso contexto aqui do Brasil que não tem como a gente não pensar, né? O cenário político, assim, acho que ele é desolador, né? É um absurdo como que a gente está sendo negligenciado e levado a brincadeiras, assim, por quem deveria estar fazendo o máximo para resolver uma situação, resolver não, para cuidar, né? Cuidar de uma situação que sim, é difícil, né? Ninguém está preparado para lidar com isso, mas eu acho que isso reforça esse chamado para que para nós assumirmos a nossa parcela de autorresponsabilidade dentro desse contexto, né? Esse perigo que evidenciou, né, que a pandemia acabou abrindo espaço para muito oportunismo político e tecnológico. Então, um cenário distópico, ele sim ganhou espaço dentro dessa fatalidade, né? Enfim, dessa coisa que está acontecendo com o coronavírus. Então, temos que tomar cuidado com para onde algumas tecnologias de controle estão seguindo. Eu acho que é importante reforçar isso, né? É algo que talvez não seja
gostoso de conversar, mas abriu um espaço para uma sociedade, para ampliar o controle e a dominação que já existe, talvez muito mais forte em outros lugares do que no Brasil. Então, acho que esse serviu como um alerta muito grande, né? E um alerta também para a gente cuidar do cenário político da forma que a gente pode, né? Hoje, pessoas que estão vivendo esse processo de repensar outras formas de viver, outro mundo, eu acho que estão todas convidadas a exercer com um pouco mais de urgência, um pouco mais de presença essa preocupação política, né? Mas, para além disso, né, agora eu queria entrar um pouco no âmbito pessoal, assim, achei importante fazer essa ressalva e cuidar um pouco desse assunto, que não é o que eu mais tenho costume de falar, mas que está muito vivo em mim e me entristece bastante. Mas eu quero falar agora como que também a pandemia serve como esse chamado, né, pessoal, esse convite, igual o Togashi estava falando, para um olhar interno, né? Acho muito importante reconhecer o privilégio de quem pode, né, estar numa situação confortável. E que bom que você está ouvindo, que bom que você esteja numa situação confortável, se esse for o caso, né? É importante a gente lembrar que muitas pessoas estão em situações terríveis, né, sem poder, talvez, fazer esse movimento importante, que é utilizar esse espaço, né, de colapso para uma reconstrução interna. Muitas pessoas não têm esse privilégio e quem tem, igual eu, tem que valorizar isso e talvez olhar isso com um pouco mais de carinho, né? De fato, nós estamos vivendo num tempo de incerteza muito grande, né? Como a Ilana comentou, isso, sim, a incerteza, a complexidade do mundo é o que sempre existiu, mas agora as estruturas que existiam, que davam uma sensação de tranquilidade, de normalidade, foi colocada em xeque e desmoronou. Então, todas as pessoas do mundo foram impactadas de um jeito ou de outro, né? Isso é uma coisa inevitável. Então, esse impacto inevitável, esse freio, né? Igual os colegas colocaram aqui, da gente ter que inevitavelmente desacelerar um ritmo, repensar algumas coisas, não que nós estejamos trabalhando menos, mas pelo menos reavaliando o nosso mundo, eu acho, a nossa vida, né, a nossa presença no mundo, eu acho que é um momento de muito poder, assim, de muito potencial. Nunca houve, acho que um melhor momento, né, enfim, nas últimas décadas, talvez, para recomeçar do que agora. Então, essa pandemia ela abre um espaço para que algo novo possa emergir, né, dentro da nossa perspectiva pessoal. Se nós estivermos em condição de poder reavaliar como que vem sendo a nossa presença no mundo, esse talvez seja o momento mais adequado para recomeçar, talvez que seja para mudar de carreira, para começar a construir algo novo, né? Então, é um momento muito, muito importante. Esse pensamento a longo prazo, um pensamento de ganhar capacidades que só chegam com uma consistência, né, de prática e de trabalho ao longo de muitos anos, ele é muito mais poderoso quando a gente vive em tempos de incerteza como esse agora, né? Se nós não conseguimos enxergar o que está na frente, num futuro próximo, o que a gente pode fazer de melhor hoje ter certeza de que nós estamos construindo bases sólidas, de que nós estamos nos sustentando em um chão firme, né? E esse chão firme que eu coloco é um trabalho, uma presença ancorada em um lugar de mais autenticidade, né? É claro que nem todos estão em condições, infelizmente, talvez de dar passos nesse sentido, mas quem pode é um grande momento de se conectar com o seu eu autêntico, com a sua melhor visão de futuro e começar a trabalhar em direção a isso, né? Um projeto maravilhoso, como, por exemplo, o Ecovilas Brasil, talvez eu tenho certeza que bastou uma pessoa ter uma ideia, falar com a outra,
sei se a Ilana chamou o Rafael, vice-versa, como é que foi, mas começa assim, essas iniciativas maravilhosas que transformam o mundo, elas bastam uma vontade, uma chama interna e uma colaboração, né? Então, aqui a gente tem um time bem completo nesse sentido. E é assim que talvez, né, eu acho que o meu livro, o Chamado para a Liderança Regenerativa, ele pode contribuir para inspirar as pessoas a se colocarem nesse lugar de inquietação, a se colocarem nesse lugar de entender que são singulares e que tem algo, sim, para contribuir, que é único e que é muito bem-vindo, que o seu trabalho é um presente para as outras pessoas, que nós queremos ouvir, né, de você, queremos saber o que você tem para dizer. Então, esse exercício de comunicar, de se posicionar, de falar, de escrever, né, algo, ou de gravar um vídeo, é algo muito interessante que vale a pena ser exercitado, porque talvez seja a melhor forma de alavancar esse potencial da rede, né, igual nós estamos aqui criando esses espaços de conversa. Então, o meu convite é que que a gente possa utilizar esse momento inevitável de colapso, de impedimento de alguns planos, né, de impedimento de algumas possibilidades, para nos perguntar se nós estamos sustentados por uma base, por uma fundação que reflete o nosso eu autêntico, a nossa autenticidade, né? Que de fato conversa com aquilo que a gente acredita de ser o melhor do ser humano, o melhor do planeta, né? Cada um tem a capacidade para contribuir, né? E ninguém aqui vai assumir um papel de herói para salvar o mundo, não é essa a ideia, né? A ideia é dar a sua melhor contribuição. Não acredito que ninguém pode salvar o mundo, mas eu acredito que todos possam contribuir para que o mundo caminhe em direção à sua melhor visão. E isso é muita coisa, né? Isso é interessante e isso faz diferença. Então, o livro que o Felipe escreveu, o documentário, o livro que a Ilana, o Rafael escreveu, o meu livro também, tudo que a Abel fez, isso faz diferença. Assim que a gente vai somando os esforços de cada um, e vai criando uma rede, um campo, né, de energia, onde novas possibilidades podem surgir. Então, para finalizar esse convite assim, de conexão com o seu poder de liderança, com o seu poder de movimentar outras pessoas, de fazer novas conexões, de colocar coisas em movimento, né, eu gostaria de ler um trechinho do livro. Essa aqui é a capa do livro Chamado para a Liderança Regenerativa. Está lá no site da Bambual para fazer download ou para comprar a edição física, né? E o texto chama O seu projeto é a sua revelação. O seu projeto não é apenas um projeto. Não é a soma das plantas baixas das suas edificações e nem o conjunto de suas diretrizes internas. Não é a sua cadeia de produção e nem o serviço que você presta. A sua empresa ou organização não é apenas isso, uma empresa ou uma organização. Ela é a expressão última do seu ser. É o reflexo das suas percepções básicas sobre o mundo, das suas ideologias invisíveis e do seu sistema de crenças. Ela é a sua assinatura energética, a sua declaração de visão e o seu voto de confiança. É a sua maior contribuição para o futuro que você ajuda a construir hoje. O seu projeto é muito mais do que um projeto. É o seu veículo de liderança, o seu instrumento para a transformação e o seu sonho revelado. A história que você conta é a história que você conta e é o que diz para o mundo sobre as histórias que você acredita. O seu projeto é a sua revelação, é a sua história, as marcas da sua evolução e a trilha da sua caminhada. A todo momento, precisamos escolher. Hoje, você pode escolher contar uma nova história, pode reinventar o seu projeto e transformar o seu futuro, pode alinhar a sua ação com aquilo que você acredita que há de melhor em você. Pode começar a construção de algo que amanhã irá te orgulhar. Então,
esse é o meu convite, assim, a gente se conectar talvez com uma fonte, entra muito de acordo com o que o Togashi trouxe, desse olhar interno, é uma oportunidade que a gente tem para a gente poder se conhecer um pouco mais, se conectar com algo que conversa com nós mesmos e começar a presentear os nossos dons e talentos para o mundo, né? Então é isso, agradeço esse momento de fala aí, espero que tenha tocado em algumas pessoas, é para ser um pouco provocativo mesmo. Eu acho que nunca foi o momento e agora definitivamente não é o momento para estar acomodado, é hora de testar coisas novas, de pensar novas possibilidades, de tentar, de errar, mas de sempre estar fiel aos nossos princípios, aos nossos valores negociáveis. Então, se os seus valores não estão claros para você, comece a escrever hoje quais que são os seus 4 valores inegociáveis que você não pode ferir, né? Esse é um bom começo para a gente poder assumir essa liderança que eu estou chamando aqui de regenerativa.